Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos à nossa primeira aula de 2021, não é? Sobre neuroanatomia funcional do telencéfalo. Vamos gravar aqui, colocar aqui a telinha, né? Para começar nossa aula. Compartilhando a tela. Tá? Vamos a essa porção mais externa, não é, do sistema nervoso central, que está mais acima, não é? O telencéfalo, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o nosso telencéfalo ele é bem sofisticado e bem modificado em relação a outros animais, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, a gente pode ver o encéfalo de um rato, o encéfalo de um coelho, de um gato, uma ovelha, um golfinho, chimpanzé e seres humanos. Então, o que a gente vê aqui? Por exemplo, num rato, a gente vai ver o seguinte, olha aqui, ó, essa parte aqui ó, é o telencéfalo, tá? O rato, o encéfalo dele é praticamente liso, não tem dobras, não é? O telencéfalo dele não vai ter dobras, não vai ter giros, não é? Ele só tem uma fissurinha aqui, ó, que é a fissura renal, tá? E o telencéfalo é bem menor também. Depois, quando a gente vai para um coelho, a gente já começa a ver aqui, ó, já começa a ter algumas dobraduras, não é? A gente começa a ter algumas dobrinhas aqui, não é? E aí, quando a gente chega num gato, a gente já tem o quê? A gente já consegue ver que a gente tem sulcos, não é? Que são essas depressões aqui. Nós temos sulcos e já começa a ter a formação de giros, não é? Que são essas estruturas aqui. Então, o sulco é a depressão e entre as depressões nós temos os giros, tá? Aí na ovelha isso vai aumentando, não é? E também vai aumentando em tamanho essa estrutura. No chimpanzé, a gente já vai tendo uma estrutura com um número grande de giros e uma estrutura já bem parecida com o nosso córtex cerebral. Em humanos, a gente tem uma quantidade muito grande de sulcos, não é? E giros. Tá? Por que essa estrutura ela é assim? Tá? Por que ela vai se dobrando? Vocês têm que imaginar que à medida que ela se dobra, ela faz o quê? Ela aumenta a sua área de superfície e ela consegue colocar mais neurônios ali dentro. Tá? Se vocês tivessem uma estrutura plana, lisa, vocês não conseguem colocar um número muito grande de neurônios ali dentro. Então, quando tu vai dobrando, tu vai amassando, fica mais fácil de colocar os corpos daqueles neurônios. Nós não somos os animais com maior número de giros, dobras, circunvoluções, tá? Existem animais que têm encéfalos mais especializados que o nosso, que tem mais dobras e tem mais giros que o nosso. Por exemplo, os golfinhos têm um encéfalo maior do que o nosso, um encéfalo com mais giros, com mais sulcos que o nosso, tá? Isso não quer dizer que nós sejamos menos ou mais evoluídos que os golfinhos, ou menos ou mais evoluídos que os ratos, por exemplo, que tem um encéfalo, um telencéfalo praticamente lisencefálico, não é? Mas cada animal que tá vivo hoje em dia é considerado evoluído, porque chegou até esse ponto da evolução, tá bom? Bom, assim, ó, ter mais ou menos giros e sulcos pode ser problemático, tá? A primeira coisa que vocês têm que entender é assim, quando a gente der essa aula de neuroanatomia, a gente vai falar sobre sulcos e giros. Existem diferenças entre os hemisférios em termos do número de giros e sulcos e da disposição deles, e existem diferenças entre as pessoas. Algumas pessoas podem ter algum sulquinho a mais, podem ter algum girinho a mais, outras algum girinho a menos, tá? Então, por isso a gente fala, quando for falar, vai falar sobre os principais sulcos e giros, tá? O que a gente vai encontrar na maior parte das pessoas, tá? Mas pode ser que tenha uma dobrinha mais, uma dobrinha menos, algum sulco se prolonga mais, algum sulco se prolonga menos. Isso é bastante comum de acontecer, da gente encontrar na neuroanatomia na parte prática. Mas, assim,
essas variações não podem ser muito grandes, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, aqui eu tenho nessa figura 13 aqui, ó, eu tenho um córtex que ele é bem liso, não é? Olha aqui, ó, ele não tem muitos sulcos, olha aqui, ó, tem um sulco aqui, mas aqui faltam sulcos, não é? Então, a gente chama isso de um córtex lisencéfalo, tá? Ou também a gente chama isso de paquigiria, né? Ou seja, a gente vai ter giros muito grandes, não é? E muito espessos, tá? Então, por exemplo, isso aqui é acompanhado, geralmente é acompanhado de retardo mental, de déficit cognitivo, não é? E também vai ser acompanhado de epilepsia. Aí a gente pode pensar, bom, mas então se eu aumentar o número de giros, se eu aumentar o número de sulcos, vai ser melhor, vai ser uma pessoa super inteligente. Não. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui, ó, na figura 16, a gente tem ressonâncias magnéticas de pacientes que tem o quê? Que tem polimicrogiria, tem vários microgiros, tá? Aqui, ó, tem esses vários microgiros aqui, tá? E tem também esquisencefalia, ou seja, tem alguns giros que eles se prolongam mais e vão até perto dos ventrículos. Olha aqui, olha como esse aqui, chega aqui, ó, perto dos ventrículos, tá? Aqui a gente tem os ventrículos, aqui é um corte coronal desse encéfalo, né, na ressonância magnética. Então, assim, isso também é associado a fortes crises epiléticas e também é associado a um retardo mental. Então, assim, o ideal é ter um número próximo da normalidade. Se a gente tiver um número de giros e sulcos maior, isso é problemático, isso leva à epilepsia e leva a questões, a déficits cognitivos bem sérios. E se a gente tiver um número menor de giros e tiver um número menor de sulcos, isso também leva ao mesmo quadro, não é? A eventos epiléticos e um retardo mental significativo, tá? Lógico que cada indivíduo pode ter uma variação, ou seja, um tem um sulquinho a mais, um sulquinho a menos, alguma coisa assim, mas, em geral, os principais sulcos a gente vai conseguir observar em todos os encéfalos. Tá legal? Bom, de onde vem o telencéfalo? O telencéfalo, se a gente for ver o desenvolvimento embrionário, a gente tem o quê? A gente tem o encéfalo anterior, tem o prosencéfalo, tá? E o prosencéfalo vai se dividir em diencéfalo e telencéfalo. E o telencéfalo vai dar origem aos hemisférios cerebrais. Quais são os hemisférios quais são os ventrículos que tem ali dentro, né? Por dentro desses hemisférios cerebrais, a gente tem os ventrículos laterais, tá bom? Bom, então aqui a gente tem uma imagem, um corte coronal do encéfalo, não é? Então aqui a gente pode ver o seguinte, aqui a gente pode ver o córtex cerebral. Olha aqui, isso aqui eu estou passando o mouse aqui, isso aqui é o córtex cerebral, tá? E ele tem o quê? Ele tem uma substância cinzenta, que é o que eu estou passando a mão aqui, tá? Essa substância cinzenta onde ficam os corpos dos neurônios. A substância cinzenta ela fica externalizada no córtex cerebral e tem uma substância branca que são as fibras, não é? Que saem desses corpos, são os axônios que saem desses corpos dos neurônios. Então tem um conjunto de fibras aqui bem grande, não é? Que vão fazer várias comunicações, não é? Que saem daqui. Notem que no telencéfalo eu tenho uma organização exatamente completamente diferente do que eu tenho na medula espinal. Na medula espinal eu tenho o quê? Eu tenho substância cinzenta por dentro, no meio, e tenho substância branca por fora. Aqui eu tenho substância cinzenta, os corpos dos neurônios por fora, e as fibras, né, os axônios, por dentro. Tá? Também eu vou ter o seguinte, eu vou ter os chamados núcleos da base, que são núcleos, tá? Por exemplo, como aqui, ó, aqui a gente tem o putamen, tá? E aqui o claustrum, tá? São núcleos, vocês podem ver que ele tem essa corzinha mais azulada aqui, não é? Então, isso indica que aqui, isso aqui é corado com uma técnica, provavelmente uma técnica de início, né? Isso aqui mostra que aqui tem corpos de neurônios, aqui nesse putamen e nesse claustro. O que são os núcleos da base? São núcleos que eles são localizados dentro da substância branca
mas tem ali somas de neurônios, tem ali corpos de neurônios. Então, num local onde eu estou tendo uma passagem de fibras, eu tenho grupamentos de neurônios, tá? E esses grupamentos de neurônios são chamados de núcleos da base. Alguns livros chamam erroneamente de gânglios da base. Por que o gânglios da base é errado? Porque ele não é um gânglio. Para ser um gânglio, tem que estar fora do sistema nervoso central. Dentro do sistema nervoso central é um núcleo, tá? Que tá ali dentro, tá? O gânglio sempre é uma estrutura periférica, tá bom? Então, essa é uma estrutura geral, não é? Assim, ó. De um modo geral, o córtex cerebral, essa camadinha aqui, eu vou só voltar aqui, ó. Essa camada aqui, ó, que tem os corpos dos neurônios, tá? Essa camada aqui, ó, tá? Ela é o quê? Essa camada com os corpos de neurônios, ela tem 6 camadas. Isso aqui a gente já vê nos trabalhos mais antigos, não é? Do Santiago Ramon e Cajal, que ele impregnava neurônios humanos com prata, não é? A gente já vê que tem 6 camadas, tá? Não significa que todas as regiões do telencéfalo vão ter 6 camadas de neurônios, tá? E não significa que essas camadas vão ser iguais em todas as regiões. Em alguns locais, algumas camadas podem ser mais espessas, em outros locais, aquela camadinha pode ser mais fina, tá? Então, o que a gente tem em termos de camadas? Nós temos isso aqui, ó. Nós temos o neocórtex, tá? O neocórtex, lembra que a palavra córtex significa uma cortiça, algo que está por fora, tá? No neocórtex, nós temos um córtex com 6 camadas, tá? O neocórtex também é chamado de isocórtex. Esse é um outro nome que a gente dá para o neocórtex. E depois, nós temos o arquicórtex, que é basicamente o hipocampo, tá? O hipocampo tem 3 camadas celulares. Não confundam aquelas 3 camadas celulares do hipocampo com os estratos do hipocampo, tá? Que eu mostrei na aula de sistema límbico, que eu falei dos estratos. Não faça essa confusão. Então, o arquicórtex, ele tem 3 camadinhas de células, tá? E aqui, nas porções mais basais, aqui principalmente do lobo temporal, nós temos o quê? Nós temos o paleocórtex. O paleocórtex é uma zona de transição onde a gente tem entre 3 a 6. Aí pode ter 4, pode ter 5, dependendo da região ali desse paleocórtex, tá? Se chama alocórtex o conjunto de arquicórtex mais paleocórtex, tá? Então, se vocês juntarem o hipocampo mais essas regiões basais aqui, ó, do lobo temporal, a gente, se juntarem o arquicórtex e o paleocórtex, a gente tem o que a gente chama de alocórtex. Tá legal? Bom, de acordo com essas características histológicas, muitos autores separaram o encéfalo em várias áreas, tá? A classificação mais conhecida são as áreas de Brodmann, tá? O Brodmann era um neurohistologista, não é, que separou o encéfalo em várias áreas. Isso ajuda muito na parte da neuroanatomia, na parte da neurocirurgia, embora tenha caído em desuso um pouco as áreas de Brodmann, tá? Mas, por exemplo, nas áreas de Brodmann, aí elas recebem numerações. O córtex visual é a área 17 de Brodmann, o córtex auditivo é a área 42 de Brodmann, o córtex somatosensorial é a área 1 de Brodmann, o córtex motor é a área 4 de Brodmann, tá? Então, assim, saibam que essa nomenclatura existe, para vocês não ficarem pegos de surpresa. Vamos falar, por exemplo, tal coisa aconteceu em tal área de Brodmann. Vocês têm que olhar e tem que ver que área anatômica que isso corresponde. Tá legal? Aqui a gente tem uma vista... isso aqui é uma vista lateral do encéfalo. Eu estou olhando o encéfalo como se eu estivesse olhando ele aqui, ó. Estou vendo aqui desse lado, estou vendo a parte lateral. E isso aqui é uma vista medial, como se eu cortasse sagitalmente esse encéfalo, eu estou olhando ele aqui. Lógico que aqui o tronco cefálico foi removido, não é, para facilitar a visualização, tá? Então aqui a gente tem essas mesmas áreas de Brodmann. Aqui, ó, a área 17 se estendendo aqui, ó, para você não ver essa estrutura aqui que é a fissura calcarina, tá? Bom,
E assim, essa figura eu acho muito interessante, porque essa figura aqui, ó, aqui a gente tem um encéfalo visto de cima, um córtex cerebral visto em cima, um telencéfalo visto de cima, tá? E aqui a gente tem a abertura desse telencéfalo, e olha o que a gente pode ver aqui, ó. Aqui a gente vê o seguinte, olha aqui, ó. Aqui, ó, na camada mais externa, aqui ficam os corpos dos neurônios. E tudo isso aqui, ó, são fibras, ó. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui são conjuntos de axônios. Olhem que lindo. São conjuntos de axônios. E o que é isso aqui que está no meio? Isso aqui que está no meio é o seguinte, isso aqui que está no meio é o corpo caloso. O corpo caloso que faz o quê? Que liga os dois hemisférios. O corpo caloso é a principal ligação entre os dois hemisférios. Lógico que tem outras ligações, tá? Tem, por exemplo, tem a comissura anterior, tem a comissura posterior, a própria comissura do fórnix é uma ligação entre dois hemisférios, tá? Mas aqui, ó, esse corpo caloso é o principal conjunto de fibras que faz o quê? Que acaba ligando esses dois hemisférios, acaba fazendo uma comunicação entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Essa imagem é muito bonita, esse corte anatômico aqui é muito bonito, essa preparação é muito bonita, tá? E assim, ó, dentro dessas fibras, eu tenho fibras que ligam as diferentes regiões do telencéfalo, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho um conjunto de fibras, tá? Que faz o quê? Que vai ligar o lobo parietal ao lobo frontal. Eu tenho um conjunto de fibras que liga o lobo occipital ao lobo frontal. Eu tenho aqui, ó, o fascículo unciforme que faz o quê? Que vai ligar o lobo frontal ao lobo temporal. Eu tenho aqui, ó, tem um fascículo aqui que é o fascículo arqueado, que ele faz o quê? Que ele liga o lobo frontal ao lobo temporal, tá? Então, assim, eu tenho ligações entre esses diferentes lobos, não é? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem mais um conjunto de fibras. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o fascículo do cíngulo, que faz o quê? Que faz a ligação aqui, ó, entre o cíngulo, o giro do cíngulo aqui, ó, e o hipocampo, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho fibras que partem do lobo occipital e vão para o lobo temporal e vice-versa. Por quê? Porque o lobo occipital é responsável pela visão, mas uma boa parte das áreas visuais secundárias que processam a visão faz o quê? Ficam nesse lobo temporal. Então, assim, tem muitas fibras conectantes. Às vezes eu tenho aqui, ó, entre um girinho e outro, eu tenho as fibras arqueadas ligando os neurônios de um giro e outro, para que eles se comuniquem, para que tenha uma troca de informações. Então, a troca de informações que acontece no telencéfalo é muito grande. A quantidade de fibras que tem ali é realmente muito grande, tá? Opa. Bom, quais são os lobos que nós temos no telencéfalo? Nós temos o quê? Nós temos o lobo frontal, que esse aqui está sendo mostrado em vermelho, tá? Nós temos o lobo parietal, não precisa nem dizer que aqui é a frente, né, que seria a testa do indivíduo, e para cá seria a nuca, né? E aqui em cima, não é? E aqui abaixo, tá? Então, aqui nós temos o lobo parietal, tá? Aqui nós temos o lobo occipital, tá? E o lobo temporal, aqui em amarelinho, tá? Então, em vermelho, lobo frontal, em azul, lobo parietal, em verde, lobo occipital e em amarelo, lobo temporal, tá? Isso é uma visão lateral do encéfalo, tá? Nessa visão lateral, se eu abrir esse encéfalo, eu tenho rejeição opércula, que eu posso pegar e posso abrir, posso funcionar. Eu vou chegar e vou atingir o quê? Olha aqui, ó. Fazendo essa abertura aqui, ó. Abrindo aqui, ó. Eu puxo um pouco do lobo parietal, puxo um pouco do lobo frontal, puxo a parte orbital do lobo frontal, não é? E puxo aqui, ó. Vou tracionar também o lobo temporal. Eu vou ver que tem um lobo lá dentro, tá? Que é o lobo da ínsula. Tá? Esse é o lobo lá dentro, o lobo da ínsula, que fica aqui. Tá? Então, esse lobo da ínsula, ele tem giros mais anteriores, que são chamados de giros curtos, não é? E ele tem giros mais posteriores, que são chamados de giros longos. Tá? Então, depois a gente vai ver detalhadamente cada lobo, tá? Então, o que a gente faz agora? A gente vai conversar um pouco sobre cada lobo, tá? Sobre as estruturas anatômicas de cada lobo e o que cada lobo faz.
Não pensem que nessa aula eu tenho como falar sobre tudo que cada lobo faz, e também não pensem em outra coisa, não pensem que cada lobo faz aquilo isolado, tá? Ele se comunica com várias regiões para fazer aquela função, tá? Mas a gente sabe, por exemplo, se o indivíduo tiver uma lesão naquele lobo, vai prejudicar muito aquela função, tá? Mas não pensem que as funções, elas são, tem uma regiãozinha que faz somente aquilo. Ela faz aquilo, mas ela precisa se comunicar com várias outras regiões do encéfalo, tá? Então, isso é outro ponto que é muito importante para que a gente entenda essa neuroanatomia funcional e possa depois entender a neurofisiologia corretamente. Tá legal? Bom, vamos lá. Isso aqui é uma vista lateral do encéfalo, tá? E aí a gente faz o quê? Vamos começar a conhecer o córtex, tem que começar a conhecer o telencéfalo por cima, nessa vista lateral, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem aqui, ó, esse sulco aqui, ó, esse sulco central aqui, ó. Esse sulco central aqui, ó, é o sulco de Rolando, tá? Depois a gente tem um outro sulco aqui, ó, que é esse sulco aqui, ó, que é o sulco lateral, tá? Esse sulco lateral aqui, ó, também chamado de sulco de Sylvius, tá? Esse sulco lateral, ele tem três grandes ramos. Ele tem esse ramo anterior, esse ramo ascendente e esse ramo posterior, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos traçar aqui uma lógica, tá? Olha aqui, ó. O que é o lobo frontal? O lobo frontal é isso aqui, ó. Eu tenho o sulco central, o sulco de Rolando, tá? Então, assim, ó, tudo que está à frente desse sulco central, desse sulco de Rolando, e acima do sulco lateral, isso é o quê? Isso aqui é lobo frontal, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? À frente do sulco central, eu tenho um giro, isso aqui é um giro. Esse giro se chama giro pré-central. À frente do giro pré-central, eu tenho o quê? Eu tenho o sulco pré-central. Tá? Aqui, ó, no lobo frontal, aqui, ó, em cima, eu tenho o quê? Eu tenho esse giro aqui, ó. Esse giro aqui, ó, é o giro frontal superior. Depois eu tenho o quê? Depois aqui embaixo, ó, aqui, ó, eu tenho um outro giro aqui, ó, que é o giro frontal médio, tá? Abaixo do giro frontal superior, eu tenho o quê? Pontado aqui, ó, eu tenho o sulco frontal superior. O sulco frontal superior, ele separa o quê? Ele separa o giro frontal superior do giro frontal médio. E, obviamente, que eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um giro frontal inferior. Eu tenho um giro frontal superior, eu tenho um giro frontal médio e eu tenho um giro frontal inferior, que é isso aqui, ó. E o giro frontal inferior, ele tem o quê? Ele tem três partes. Ele tem uma parte que é a parte orbicular, que... Por que a gente chama essa parte de orbicular e a gente vai chamar essa parte de baixo aqui de órbita frontal? Porque fica por cima da órbita do olho, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o giro frontal inferior, ele tem o quê? Ele tem essa parte orbital. Depois ele tem uma parte triangular, que faz um triângulo, que faz um Vzinho, que é isso aqui, ó. Olha esse Vzinho aqui, ó. Tá? Então, o giro frontal inferior tem essa parte triangular aqui. E depois ele tem o quê? Ele tem essa parte final aqui, que é a parte opercular, tá? Aqui eu posso... se eu tracionar ali, eu vou ver lá dentro a ínsula, tá? Depois a gente vai pro lobo temporal. Tem o quê? Tem de baixo para cima, tá? Tem o giro temporal superior, olha aqui, ó, o giro temporal superior. Abaixo do giro temporal superior eu tenho que ter um sulco. Entre cada giro eu tenho que ter um sulco. Então eu tenho o sulco temporal superior aqui, tá? Então, giro temporal superior, abaixo dele tem que ter um giro temporal médio. Tá aqui, ó. Aqui está o giro temporal médio, tá? E abaixo do giro temporal médio tem que ter um giro temporal inferior, que é esse aqui. E o que separa o giro temporal médio do giro temporal inferior é o quê? É o sulco temporal inferior, que é esse sulco aqui. Tá? Depois, aqui, ó,
para trás da fissura central, do sulco de Rolando, eu tenho o quê? Eu tenho o giro pós-central, tá? Que é um giro totalmente somatosensorial, e tem o quê? E tem aqui um sulco, que é o sulco pós-central. Tá? Depois eu tenho o lobo parietal, eu tenho a parte superior do lobo parietal superior, e tenho essa parte aqui, ó, que é o lobo parietal inferior. Tá? E por fim, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, a parte final, não é, que é o lobo occipital. Lateralmente, a gente não consegue ver bem a divisa do lobo occipital. A divisa, o que separa o lobo occipital do lobo parietal é esse sulco aqui, que é o parieto occipital. Essa é a divisão. Esse sulco a gente vê bem na vista medial. A gente não consegue ver bem nessa vista lateral, tá? E tem também essa divisão aqui, ó, o sulco calcarino, que os dois lados do sulco calcarino pertencem, não é, ao lobo occipital, mas em volta do sulco calcarino a gente tem a área visual primária. Tá? Então, essas são as principais estruturas que a gente vê na vista lateral. Tá bom? Agora, vamos ver. Isso aqui era um desenho do Netter, né? Vamos dar uma olhada na peça mesmo, vamos localizar na peça. Tá? Olha aqui, ó. Onde fica o sulco central de Rolando? Está aqui, ó. Aqui está o sulco central de Rolando. Tá? Aonde fica o sulco lateral de Sylvius? Está aqui, ó. Aqui está o sulco lateral de Sylvius. Tá? Aonde fica o lobo frontal? Aqui, ó. À frente, seja aqui, ó. À frente do sulco central de Rolando. Tá? Então, o lobo frontal ele é o quê? Ele é anterior ao lobo parietal, ele está à frente do lobo parietal está para trás. Ele é anterior ao sulco central, ao sulco de Rolando, ele está à frente do sulco de Rolando. Ele é superior ao lobo temporal, aqui, o lobo frontal está acima do lobo temporal, tá? E ele é superior ao sulco lateral, ao sulco de Sylvius, que é esse que eu estou passando no mouse aqui, tá? Agora vamos ver o lobo parietal. Vamos dar uma olhadinha no lobo parietal. Olha aqui, ó. Eu pego aqui, ó, o sulco central, que é o sulco de Rolando, e daqui para trás é o lobo parietal. Então, olha aqui, ó. O lobo parietal é posterior ao lobo frontal, ele está para trás do lobo frontal, tá? Ele é posterior ao sulco de Rolando, aqui, ó. Ele é posterior ao sulco de Rolando, tá? Ele é superior ao lobo temporal. Então, aqui, ó, essa delimitação aqui, ó, do córtex parietal, do lobo parietal, ela é o seguinte: eu tenho aqui, ó, aqui vem vindo o sulco lateral, tá? Mas olha como o sulco lateral pega só no... Aqui, ó. Aqui vem o sulco central, tá? E ele chega aqui, ó, e bate aqui, ó, no sulco lateral. Então, só até aqui eu tenho uma divisão anatômica. Daqui para frente é uma linha imaginária, tá? Eu não tem uma divisão nítida aqui entre o parietal e o temporal. Daqui para frente é um tracejado, uma linha imaginária que separa o parietal do temporal, tá? Tanto que, se vocês forem ver, olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a gente tem os limites bem claros, e aqui a gente tem uma linha imaginária que separa o temporal do parietal, tá? Uma linha reta imaginária, tá? E o lobo parietal, ele é o quê? O lobo parietal, ele é anterior ao lobo occipital, ele está à frente do lobo occipital, e anterior ao sulco parieto occipital, que não aparece aqui direito, que a gente vê melhor na vista medial, tá? O lobo temporal, que é esse lobo aqui, ó. O lobo temporal, ele é o quê? Ele é inferior ao lobo frontal, ao lobo parietal. O lobo frontal está aqui, o lobo parietal está aqui. Abaixo deles eu tenho o quê? Eu tenho o lobo temporal. Ele é inferior ao sulco lateral, está localizado abaixo do sulco lateral, e ele é anterior ao lobo occipital, ele está à frente do lobo occipital. E o lobo occipital, ele é posterior ao sulco parieto occipital, que não aparece aqui, ele está para trás, tá? E uma coisa muito interessante,
ele é supratentorial, ele fica acima do tentório do cerebelo, que é aquela camada de dura mater que faz o quê? Que separa o cerebelo do córtex occipital, tá? Do lobo occipital. Então, ele é supratentorial. Todo o telencéfalo é supratentorial, tá? Mas aqui isso fica bem mais nítido. Por quê? Porque aqui eu tenho o tentório que separa bem o cerebelo do cérebro, né? Do telencéfalo. Tá legal? Bom, aqui eu tenho uma vista medial. Vamos ver o que a gente consegue ver nessa vista medial. Nossa, eu estou cortando sagitalmente, bem sagital aqui, não é? O que a gente pode ver, tá? Olha aqui, ó. Primeira coisa, vamos procurar o sulco central de Rolando. Olhem como o sulco central aqui, ó, nesse desenho do Netter, ele tem uma estrutura bem pequena. Depois eu vou mostrar um trabalho para vocês, onde ele mostra variações do sulco central nessa região medial, de indivíduo para indivíduo, tá? Ele pegou vários encéfalos e ele viu a variação do tamanho desse sulco central, se ele era mais profundo, se ele só dava uma aparecidinha ali, ou se ele aparecia até a metade, não é? E ele avalia esse sulco central em diferentes encéfalos, tá? Então, mais para frente aqui eu tenho o sulco paracentral, tá? E aí eu tenho o quê? O que a gente pode ver bem nítido aqui, ó. Olhem o giro do símbolo aqui, ó. Olhem o giro do símbolo, aquele que a gente viu na aula de sistema límbico, tá? O giro do símbolo, ele faz o quê? O giro do símbolo, ele se separa, não é? Dessa parte superior aqui, por um sulco chamado sulco do símbolo. Tá? Que é esse sulco aqui que eu estou passando o mouse. Tá? E esse sulco do símbolo, ele vem aqui, ó, e se projeta para cima, e ele faz o que? Ele forma o que a gente chama de ramo marginal do sulco do símbolo. Então, a gente pode ver que, olhem, por que a gente fala sobre o giro do símbolo de uma maneira isolada, quando a gente dá sistema límbico? A gente o giro do símbolo pertence tanto ao lobo frontal, como também vai pertencer ao parietal, porque ele entra aqui, ó, no parietal. Tá? Então, isso é uma coisa importante. A gente tem aqui o corpo caloso unindo os dois hemisférios, tá? A gente vai ter aqui o corpo caloso unindo os dois hemisférios, tá? E aqui, ó, a gente pode ver nessa figura, dá para ver super bem aqui, ó, a fissura que separa o lobo parietal do lobo occipital. Aqui, ó. Aquela fissura que era muito difícil de se ver na vista lateral, nessa vista medial, a gente vê aqui, ó, que é o sulco parieto-occipital. Aqui, ó, sulco parieto-occipital, que é esse sulco aqui. E tem esse sulco aqui, ou essa fissura aqui, né, que é a fissura calcarina ou sulco calcarino. Tá? Quando eu falar sulco ou fissura, é a mesma coisa, tá? Que é a fissura ou sulco calcarino, que é isso aqui, ó. Tá? Que a gente vai encontrar no lobo occipital. E aqui a gente pode ver nitidamente o tentório do cerebelo, não é? Que separa o atenda do cerebelo, não é? Que separa o quê? Que separa o cerebelo do lobo occipital, tá? E aqui coisas que vocês já conhecem, não é? Aqui o tronco cefálico, o bulbo, ponte, mesencéfalo. Aqui o diencéfalo, não é? Aqui o sulco hipotalâmico, não é? Separando o quê? Separando o tálamo do hipotálamo. Aqui a célula túrcica, onde fica a hipófise, não é? Adenopófise para frente e neurohipófise para trás, não é? Estruturas que a gente já conhece muito bem, tá? Então, isso é uma vista medial. E isso aqui é uma vista medial, só que sem o tronco, tá? Eu tirei o tronco aqui e a gente consegue ver outras coisas. A gente consegue ver essa projeçãozinha aqui, esse final aqui, tá? Então, olha aqui, ó. Giro do símbolo, que a gente já tinha visto anteriormente, tá? Aqui o corpo caloso, só que a gente já pode ver melhor o que? A gente vê o rosto do corpo caloso, essa região mais ínfero anterior do corpo caloso, depois ele tem essa dobra aqui que é o joelho do corpo caloso, depois o tronco do corpo caloso e o final do corpo caloso é o esplênio do corpo caloso, tá? Aqui a gente tem, aqui a gente já vai estar falando sobre diencéfalo, não é? O fascículo mamilotalâmico, que parte dos corpos mamilares vai para o tálamo,
tá? Aqui, o que a gente vê nessa vista aqui, ó? A gente já começa a ver um pouquinho da parte mais basal, não é? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui, ó, um sulco, que é o sulco renal, o sulco renal é o primeiro sulco que aparece na evolução, né? A fissura renal aparece no primeiro animal que ela aparece nas tartarugas, tá? E aqui a gente tem o quê? A gente tem o giro parahipocampal, o giro denteado e a fímbria do hipocampo, que está levando a fímbria até o hipocampo. O hipocampo está ali dentro, internalizado ali, tá? Então, aqui, ó, vai terminar essa fímbria do hipocampo e começa a formar o hipocampo aqui, tá? Eu vou ter o hipocampo ali dentro, internalizado ali dentro dessa estrutura, tá? Aqui eu tenho outros sulcos, não é? O sulco occipito temporal, tá? Porque ele faz o que? Ele vem lá do lobo occipital, não é? E vai até o temporal. E eu tenho o giro temporal inferior aqui, que eu já tinha mostrado para vocês em outras figuras, tá? Então, essa figura aqui a gente consegue ver bem também o sulco parieto-occipital, que separa, como a gente já viu na outra figura, separa o lobo parietal do lobo occipital e a fissura calcarina. Tá? Bom, vamos ver o que a gente consegue ver agora na figura. Desenho do Néter é super fácil de ver, não? Vamos ver na peça. O que a gente consegue ver na peça? Tá? Eu coloquei em vermelho estruturas que não são do telencéfalo, mas que a gente consegue observar. Tronco cefálico aqui, ó. Bulbo, ponte, mesencéfalo, tá? Cerebelo bem nítido aqui, a gente consegue ver nessa vista medial aqui, não é? Nesse corte sagital aqui, tá? Aqui o diencéfalo, tá? Aqui o diencéfalo, tá? Corpo caloso, olha aqui, ó, a gente consegue ver o rosto aqui, essa região do rosto, essa região do joelho, tá? Depois o tronco e o final, essa dilatação aqui do corpo caloso, o esplênio, tá? Giro do cíngulo, olha aqui, ó. Olha que bonito que ele está aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui é giro do cíngulo, ó. Isso aqui é giro do cíngulo, tá? Sulco parieto-occipital, o sulco que separa o córtex parietal do occipital. Olha que bonito que ele está aqui, ó. Olha que bonito que ele está aqui, tá? Fissura calcarina aqui no lobo occipital, tá aqui, ó. Tá? O sulco do cíngulo, o sulco que está acima do cíngulo, tá aqui, ó. Aqui vem ele, ó. Olha que bonito ele, ó. Sulco aqui, ó. E aí ele faz o quê? Ele tem o seu ramo marginal, que é aqui, ó. Essa subidinha aqui, ó. Tá? E o sulco central? Por que eu deixei o sulco de rolando por último, o sulco central por último? Porque assim, ó, sinceramente eu não sei nessa peça se o sulco central é esse ou esse. Na vista medial é difícil de saber, tu tem que seguir pela vista lateral, tem que pegar a peça e olhar lateralmente e seguir. Quer ver uma coisa? Pelo néter, se a gente for pelo néter, olhem a vista medial, olhem onde fica o sulco central. Quer ver? Ó? Olha aqui, ó. Olhem pelo néter, olha aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o sulco do cíngulo. O sulco do cíngulo se projeta para cima, ó, no ramo marginal do sulco do cíngulo, e o sulco central vem logo depois. Certo? E depois, mais à frente, vem o paracentral. Então, se fosse pelo néter, ele seria aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui vem o sulco do cíngulo, ele se projeta para cima e teria logo aqui, ó. E esse aqui seria o paracentral. Em outras figuras, eu já vi esse sulco aqui, ó. O sulco central grande, vindo até aqui. Tá? Vindo até o cíngulo. Tá? Para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Isso aqui é um trabalho com cadáveres que eles analisaram hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tá? De indivíduos, e eles tinham o seguinte, eles viam a terminação do sulco central na sua parte medial, tá? Então aqui, ó, o tipo 1 era o seguinte, era o que a dobra chegava até o giro do cíngulo.
Então, eles tinham 28 indivíduos no hemisfério direito que tinha essa dobra até ali e 32 no hemisfério esquerdo. A porcentagem era 68% dos hemisférios analisados. O tipo 2 era o que tinha só uma entradinha. 11 no hemisfério direito, 9 no hemisfério esquerdo, 20 ao total, 23%. O tipo 3, o sulco central nem aparecia direito lá na parte medial, 5, 3 e 9%. Então, quer dizer, existe uma variação anatômica. Se é esse ou se é esse, eu teria que ter visto o outro lado desse encéfalo, tá? E ter seguido. Segue pelo outro lado do sulco central e faz a volta. A anatomia não é uma coisa tão precisa quanto a gente imagina, não é? Mas aí tu vai seguindo parâmetros anatômicos para poder te localizar, não é? Sempre lembrando, existem pequenas variações de sulcos e giros entre os indivíduos, tá? Bom, e aqui uma vista da base desse encéfalo, tá? Aqui a gente está vendo a base desse encéfalo, aqui anterior e aqui posterior. Então, o que a gente vê nessa base? Primeira coisa que a gente vê aqui, ó, a gente vê os pares cranianos nitidamente, né, nessa base desse encéfalo. Olha aqui, ó, a gente vê o bulbo olfatório aqui, o primeiro par craniano. Aqui a gente vê o segundo par craniano no quiasma óptico, tá? A gente está vendo aqui os corpos mamilares e aqui o tronco cefálico que foi cortado, né? Eu cortei. Dentro desse tronco dá até para ver algumas coisas, dá para ver aqui, ó. Isso aqui, ó, é substância nigra, isso aqui é núcleo rubro e dá para ver aqui o aqueduto de Silvius, onde está o mouse aqui, tá? Mas agora vamos dar uma olhada nessa região do córtex, nessa região externa, nessa região do telencéfalo. Olha aqui, ó, o que nós temos aqui, ó? Aqui embaixo a gente vê esse primeiro giro, que é o giro reto. Olha aqui, ó. Tem dos dois lados, só que aqui ele está tracionado, tá? Ele foi tracionado para mostrar o joelho do corpo caloso aqui, tá? A gente vê aqui o giro reto, tá? E aí, depois desse giro reto, nós temos por lado, nós temos os chamados giros orbitais, que são esses aqui, tá? Separando esses giros orbitais do giro reto, nós temos esse sulco aqui, que é o sulco olfatório. Esse sulco olfatório é por onde o primeiro par se aloja, ele se deita ali. Tá? Olha aqui, ó, se vocês forem seguir aqui, olha aqui, ó. Olhem o primeiro par craniano aqui, ó, indo aqui, ó, em direção ao bulbo olfatório, olha aqui, ó. Ele vai se alojar onde? Ele se aloja dentro desse sulquinho aqui, ó, que é o sulco olfatório, tá? E aqui, isso aqui, lobo frontal, né? Aí depois a gente vai ver aqui, ó, o temporal. Vamos dar uma olhada nesse temporal de baixo aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? A gente tem o sulco rinal aqui, ó. A fissura rinal, tá? E aqui, ó, eu tenho o quê? Aqui, ó, eu tenho o giro parahipocampal, que termina o quê? Que termina no uncus, que é aquela dobrinha que eu tenho aqui, ó. O hipocampo está internalizado aqui dentro, tá? Depois aqui, ó, eu tenho o giro occipito temporal, porque ele vem lá do lobo temporal e vai até o occipital, tá? Vem lá do lobo temporal e vai até o occipital. E aqui o giro temporal inferior, que a gente consegue ver também naquela vista lateral, tá? Aqui eu consigo ver o esplênio do corpo caloso, a parte mais caudal desse corpo caloso, tá? Consigo ver também regiões do mesencéfalo, como núcleo geniculado medial e núcleo geniculado lateral, tá? Então, isso aqui é uma vista basal desse encéfalo, tá? Vamos ver o que a gente consegue ver na peça, nitidamente. Na peça a gente vê o quê? Tronco cefálico, bulbo, ponte, o mesencéfalo estaria mais para cima ali, tá? Aqui o cerebelo, tá? Aqui o cerebelo, tá? Primeiro par craniano, olha aqui, ó, lindo aqui, ó, tá? Primeiro par craniano que é o único que se projeta para o telencéfalo, por isso eu deixei ele em pretinho, porque ele pertence à estrutura, tá? Depois, segundo par craniano, nervo óptico. Terceiro par craniano oculomotor, e a gente vê nitidamente, consegue diferenciar muito bem o quinto par craniano, nervo trigêmeo. Aqui a gente vai ter aquele emaranhado que vai ser
nono, décimo primeiro par por aqui, não é? Aqui teria que separar eles detalhadamente, tá? Olhem o giro reto aqui, ó. Giro reto a gente consegue ver super bem aqui, tá? Aqui o sulco olfatório. Aqui o sulco olfatório, tá? Depois aqui os giros orbitais, tá? Aqui o sulco lateral, ou sulco de Sylvius, tá? O uncus tá aqui, ó, que dá para ver bem o uncus, ó, tá? E o uncus é a continuação do giro paripocampal, que vem o giro paripocampal aí faz aquela dobradinha para dentro para fazer o uncus aqui, ó, e fica juntinho, coladinho aqui, ó, no terceiro par craniano, nervo oculomotor, tá? Então aqui a gente consegue ter uma vista bem legal, né? Essa vista inferior, essa vista basal aqui do telencéfalo, a gente consegue ver super bem. Bom, agora vamos falar especificamente sobre cada lobo. Primeiro, lobo frontal. Vamos dar uma olhada nas estruturas anatômicas do lobo frontal, tá? Estou voltando nessas estruturas para vocês guardarem, tá? Giro central, ou giro de Rolando. Depois eu tenho o quê? Sulco lateral, ou sulco de Sylvius. Então, tudo que está à frente do giro central de Rolando e acima do sulco de Sylvius é o quê? É lobo frontal. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o giro pré-central, que é esse aqui, ó. Eu estou passando o mouse aqui, ó. Tá? Que é o nosso córtex motor primário. Tá? Aqui eu consigo ver nessa figura o giro frontal superior. Toda essa região aqui, ó. Eu estou contornando com o mouse. Tá? O giro frontal médio, que é essa região aqui, ó. Que eu estou contornando com o mouse. Essa região aqui é o giro frontal médio. E o giro frontal inferior, que é essa região aqui. Tá? No giro frontal inferior, a gente tem o quê? A primeira parte, que é a parte orbital, que é essa aqui, ó. Fica junto à órbita. Depois a parte triangular, que é a mais nítida, que é esse triângulozinho aqui. E depois a parte opercular aqui. Tá? Então, isso é que a gente pode ver do lobo frontal na sua vista lateral. Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse lobo frontal aqui, ó. Então, eu tenho o quê? Tronco cefálico, que não pertence ao lobo frontal, obviamente, não é? Bulbo, ponte, mesencéfalo. Aqui o diencéfalo, tá? Cerebelo, nítido aqui, bonito, né? Nesse corte sagital. E aí eu tenho o quê? O corpo caloso, com a região do rosto, a região do joelho, tronco e esplênio aqui atrás, tá? A gente teria, pertencendo ao lobo frontal, a gente teria alguma região do tronco, a região do rosto e a região aqui do joelho, não é? Aqui o giro do cíngulo, parte do giro do cíngulo pertencendo a esse lobo frontal, tá? A gente vai ter. Aqui o sulco central, como eu disse para vocês, não sei se é esse ou se é esse, para eu não seguir, não é? E o sulco do cíngulo, tá? Então aqui essa é a vista medial que a gente consegue ver desse lobo frontal, tá? Bom, no lobo frontal fica o córtex motor, o nosso primeiro neurônio, não é? Motor, tá? Que fica aqui, ó. Fica aqui, ó, no giro pré-central, tá? Então, aqui o giro pré-central. Então, se a gente fizer um corte aqui, ó, nesse giro pré-central e for analisar, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o chamado homúnculo motor de Penfield, tá? Então, aqui, isso aqui seria os ventrículos laterais, uma representação do ventrículo lateral, isso aqui seria a região medial, isso aqui seria a região lateral. Aqui seria para cima e aqui seria para baixo. Então, lateralmente, eu tenho o quê? Eu tenho primeiro a parte motora da língua, parte motora dos lábios, de toda a face, não é? Depois eu faço o quê? Depois eu vou ter pescoço, depois eu vou ter membros superiores. Olhem como as mãos ocupam um espaço muito grande, não é? Esse é o homúnculo motor. Depois a gente vai ter o tronco, não é? E aí depois a gente vem o quê? A gente vem para membro inferior. Tá? Então, por exemplo, no homúnculo motor, a parte, por exemplo, que comanda a movimentação das pernas, dos pés, dos joelhos, ela é bem medial aqui. Tá?
enquanto que a parte que comanda, por exemplo, a mão, ela já é o que? Ela já é mais lateralizada. A parte que comanda a face é bem lateralizada. Tá? Depois, quando a gente falar de vascularização, isso tem uma importância muito grande. Por exemplo, a artéria cerebral média, ela vai irrigar essa região aqui, ó. Então, uma lesão cerebral média vai pegar predominantemente membro superior e face. A cerebral anterior vai fazer o quê? Ela vai pegar predominantemente a região das pernas. Tá? Então, isso aqui são coisas que são importantes quando a gente estuda a vascularização. Tá bom? Bom, só para terminar, só vou explicar uma coisa, né? Como é que se descobriu isso aqui, né? Como é que os homúnculos foram descobertos? O Penfield e o Rasmussen, eles trabalhavam fazendo o seguinte, eles abriam a caixa craniana dos indivíduos quando faziam as neurocirurgias e colocavam eletrodos e estimulavam eletricamente aquelas regiões. Então, por exemplo, se o indivíduo movesse uma mão, era um indicativo do quê? Era um indicativo que eles estavam estimulando o neurônio motor primário, não é? Lá no córtex motor, tá? Então, aí eles viram que a representação cortical, por exemplo, das mãos é muito maior que a representação cortical do tronco, não é? E faz muito sentido, porque assim, ó, é muito mais detalhado mexer os dedos do que mexer o tronco, não é? O tronco corpóreo, não o tronco cefálico, tá? Bom, depois, aqui nesse lobo frontal, a gente tem também, nessa parte mais ventral aqui desse lobo frontal, a gente tem a área de Broca, que foi descoberto por um senhor chamado Pierre Paul Broca. O Broca tinha vários pacientes que ele acompanhava esses pacientes, e quando esses pacientes iam a óbito, ele recolhia o encéfalo desses pacientes. E aí, isso aqui é o hemisfério esquerdo de um dos pacientes do Broca, que ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e teve uma grande lesão desse hemisfério esquerdo nessa área aqui, anterior e mais ventral aqui do lobo frontal. E o Broca escreveu que nós falamos com o hemisfério esquerdo. Tá? Então, essa é a área de Broca, essa é a área da fala. Lesões dessa área podem causar problemas na fala, né? A gente pode não conseguir falar adequadamente. Pode fazer o que a gente chama de afasia de Broca. Tá? Hoje a gente sabe que existem muitas outras regiões que participam da fala, tá? Não é só a área de Broca. A gente sabe que alguns indivíduos podem ter a fala localizada no hemisfério direito ao invés do hemisfério esquerdo. Mas, assim, ó, um dos princípios da neurologia que nós teríamos é o seguinte, uma lesão nessa área aqui muito provavelmente vai causar um distúrbio de fala nesses pacientes, tá? Bom, aqui, ó, a parte frontal e orbital, não é? Acima da órbita do lobo frontal, tá? Essa região aqui, ela é responsável por comportamentos sociais, por um pensamento racional, tá? Esse córtex orbitofrontal e todo o córtex, isso aqui seria o pré-frontal, né? Mas toda essa região aqui, não é? De córtex pré-frontal e córtex frontal. Pré-frontal seria um pouco antes dos córtices motores aqui, né? Esse aqui seria o pré-frontal. Um pouquinho mais para trás seria o frontal inteiro, tá? Então, esse córtex orbitofrontal, ele ficou famoso com esse rapaz que foi o Finas Cage. O Finas Cage, ele era um trabalhador da aviação férrea americana e ele estava colocando trilhos de trem e ele fez um buraquinho para colocar a pólvora, ele pegou um bastão e foi socar essa pólvora, e quando foi socar essa pólvora, estourou essa pólvora, ele fez um atrito, fez uma faísca ali, aquilo estourou e o bastão atravessou a caixa craniana dele. Isso aqui é uma imagem, não é? Do crânio do Finas Cage sendo atravessado pelo bastão. Isso foi reconstruído depois com ressonância magnética, um pesquisador muito famoso, o Damasio, o Antônio Damasio, refez esse trajeto aqui, não é? E aqui a gente tem uma foto do Finas Cage. Logicamente que esse bastão, quando atravessou, ele lesou o olho esquerdo do Finas Cage, teve uma lesão grande no olho e teve uma lesão grande na caixa craniana. Passou umas 3 semanas em um estado bem ruim, né? E o primeiro artigo que se escreveu sobre o Finas Cage foi sobre a incrível história de um homem que uma barra de ferro tinha atravessado o crânio dele e ele tinha sobrevivido, tá?
Isso era uma novidade na época. Vocês imaginem, a gente estava em 13 de setembro de 1848, professor Léo, deixa eu ver, isso não foi em 1948. Vamos mudar. 1848. Eu já estou dando 100 anos para o Finascade, tá? Exatamente às 4h30 da tarde, segundo o que consta, não é? E aí, o primeiro trabalho que se fez sobre o Finascade era sobre a incrível história de um homem que teve essa caixa craniana atravessada por um bastão e sobreviveu. Mas, assim, não foi só isso. Ele fez uma grande lesão de lobo frontal e ele mudou muito o seu comportamento. Ele era um cara muito legal, muito regrado, muito simpático e tal, e ele perdeu muito do seu comportamento social. Por exemplo, se ele tinha vontade de urinar em algum lugar, ele urinava, não se importava se tinham pessoas por ali, se ele tinha que ter um comportamento que não era adequado, ele tinha, tá? Isso tudo são lesões desse órbito frontal e ele acabou lesando uma boa parte do frontal, não é? Esse córtex órbito frontal está muito relacionado com o nosso pensamento racional. Depois de um tempo, tinha um outro pesquisador que era o Egas Muniz. A gente nós chamamos de 1900 e alguma coisa, tá? O Egas Muniz, ele destruía o lobo frontal, ele fazia uma leucotomia do lobo frontal, não é? E destruía o lobo frontal, destruía as conexões do lobo frontal, destruía a substância branca do lobo frontal. E ele, quando fazia essa destruição, o paciente ficava, perdia a racionalidade dele, o paciente perdia a sua personalidade, ele não interagia adequadamente com o mundo, tá? Esse córtex frontal também avalia ele avalia situações em relação à recompensa que elas merecem, tá? Por exemplo, vocês vão pegar uma uvinha que tem ali, tá? Vão pegar uma uva para comer, mas para pegar uva vocês têm que queimar a mão. Não vale a pena pegar um cachinho de uva, queimar a mão para pegar um cachinho de uva. Então, vocês têm que tomar uma decisão entre pegar aquela uva que é legal, não é? Ou ter a mão queimada. Então, assim, a recompensa não vale queimar a mão. Então, as decisões baseadas em recompensa, analisar se elas são adequadas ou não, também faz parte desse órbito frontal aqui, tá? E essa região do órbito frontal aqui tem uma conexão muito grande com a amígdala, né, com o complexo amidalóide, e ajuda a promover um certo grau de ansiedade. Por exemplo, pacientes que têm uma lesão desse córtex órbito frontal, eles fazem o seguinte, eles fazem situações que normalmente são tensas, que normalmente ativam o simpático, que normalmente ativam a sudorese do indivíduo, e quando eles passam por essa situação, eles acabam não tendo a mesma tensão que um indivíduo normal teria. Eles não conseguem ativar a amígdala, ele não consegue ativar esse sistema simpático, não é? E ativar essa ansiedade, tá? Lesões de lobo frontal, dessa parte de órbito frontal aqui, geralmente meio que soltam o indivíduo e ele acaba fazendo umas atrapalhadas, assim. Tá? Por exemplo, o professor Marrone, que talvez seja o professor de neuroclínica de vocês, não é? Ele conta, o Antônio Carlos Ruff Marrone, tem o filho dele também, que é professor da neurologia aqui da PUC, não é? Mas ele conta que ele tinha uma paciente que tinha um tumor, tinha um glioma de lobo frontal, que estava destruindo uma parte significativa do lobo frontal, e ela era uma senhorinha, uma professora aposentada, e foram descobrir que ela tinha esse glioma porque ela teve uma alteração comportamental muito significativa, e ela fez o quê? Ela pegou todo o salário dela e comprou em batons. Então, quer dizer, não tinha um pensamento racional, não tinha uma decisão baseada em recompensa, não é? Muito provavelmente isso vinha dessa destruição desse lobo frontal. De um modo similar ao que acontecia com o Finascade. Tá? Bom, aqui a leucotomia pré-frontal, eu falei isso bastante também na aula de sistema límbico, não é? O Egas Muniz, que ganhou o prêmio Nobel por essa
leucotomia pré-frontal, que ele destruía as fibras, não é, do lobo frontal, principalmente da parte pré-frontal, não é? Ele ganhou o prêmio Nobel em 1949. Ele usava isso para acalmar as pessoas, tá? Se eu não me engano, o Egas Moniz foi morto, foi assassinado por um dos pacientes dele, que ele fez essa leucotomia pré-frontal. E muitos parentes, não é, dos pacientes dele queriam que o prêmio Nobel fosse revogado, porque isso era muito ruim, assim, só trabalhava muito a vida. Eles ficavam num estado anedônico, assim, num estado sem motivação nenhuma, assim, quando se lesava esse lobo frontal, tá? Bom, olhem aqui, ó, esse córtex orbitofrontal ele não faz sozinho. Por exemplo, isso aqui, ó, é uma revisão de uma revista chamada Frontiers, Frontiers in Neuroscience, uma revisão de 2017. Então, olha aqui, ó, esse córtex orbitofrontal, ele pode ser dividido em duas partes. Ele tem uma parte mais medial. Aqui a gente está vendo uma visão basal do encéfalo, não é? Uma parte medial e uma parte lateral, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Essa parte medial pega aquele giro reto aqui, ó, tá? Aquele giro reto que está aqui, ó, e pega a parte dos giros orbitais, não é? E a parte lateral vai pegar a parte lateral dos giros orbitais. Então, olha aqui, ó. Essa parte medial, ela faz o quê? Saem fibras daqui que se comunicam com quem? Se comunicam com o núcleo da base, que é a cabeça do caudado, a porção ventromedial do caudado, tá? Se comunicam com aquele centro, que é o centro do prazer, que eu falei na aula de sistema límbico, que é o núcleo acumbente. Depois, isso vai para o quê? Isso vai para outro núcleo da base, que é o globo pálido, na sua porção interna. Essas informações descem e vão até o mesencéfalo, até a substância nigra. E aí depois voltam para o tálamo, tá? Nas porções dorso medial, vento anterior e vento lateral do tálamo. E volta para onde? E volta para o córtex orbitofrontal na região medial. Então, tem toda uma circuitaria. A informação vai, é processada e volta, ajudando esse orbitofrontal a tomar essas decisões. Olhem o orbitofrontal na sua porção lateral. Ele faz o quê? Ele tem outras conexões. Ele se comunica com o globo pálido na sua porção interna. Tá? Perdão. Com o núcleo caudado na sua porção ventromedial. Depois se comunica com o globo pálido. O núcleo caudado se comunica com a substância negra. Essas informações voltam, esses aqui são núcleos da base, tá? Essa informação volta a esse núcleo da base, volta para o tálamo e voltam para o órbito frontal. Então, assim, ó, os núcleos da base, a gente sempre pensa nos da base, eles como isolados participando do movimento, mas eles também participam do quê? Eles participam dessa consulta que o órbito frontal faz, não é? Sobre conduta, sobre comportamento, enfim, tá? Esse é um artigo bem interessante, assim, para que a gente possa estudar, tá bom? E tem essa região aqui, ó, essa região dorsal e lateral, não é, do córtex pré-frontal, que ela participa de uma coisa muito interessante. Ela participa de tomadas de decisões e ponderações quando a gente vai julgar alguma coisa. Por exemplo, tu vai julgar alguém que invade a casa de uma velhinha para roubar, invade com uma faca para roubar a casa de uma velhinha. Parece um crime bem, bem ruim, né? Mas ele não mata a velhinha. Ele acaba não matando a velhinha. E aí depois, no julgamento, descobre que o filho dessa pessoa tinha leucemia, que ele precisava muito de dinheiro para pagar um tratamento para leucemia. O que justificaria a entrada dentro da casa da velhinha para roubar o dinheiro da velhinha, porque ele quer salvar o filho. Então, assim, isso tu tem que ter um juízo, tu tem que ponderar sobre diferentes situações, não é? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram diferentes situações para 66 pessoas e eles faziam estimulação
eletromagnética desse córtex pré-frontal. E eles viam o seguinte, que quando se fazia estimulação eletromagnética do córtex pré-frontal, geralmente as decisões eram muito mais brandas. Então, assim, a tomada de decisões, a ponderação, o juízo, depende muito desse córtex pré-frontal dorsolateral. Se tu muda a forma como esses neurônios estão disparando, tu pode mudar o teu juízo, não é? A tua ponderação, a tua tomada de decisão sobre um determinado caso ou outro. Tá? Isso é uma coisa bem interessante sobre essa região. É um artigo bem interessante, saiu na Neuro em 2015. Bom, outra coisa que essa região pré-frontal faz, ela participa da memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Memória de trabalho é aquela memória que eu tenho assim, ó. Eu digo para vocês assim, ó. Eu estou olhando naquela janela e naquela janela tem uma árvore verde frondosa e na base dessa árvore tem um gato preto. O gato sobe um pouco na árvore, dobra para a direita, dobra para a esquerda, sobe mais um pouco, tenta comer um sabiá de cor amarela e não consegue, escorrega e cai na base desta. Na base desta é o quê? Pergunto para vocês. Na base desta é a árvore. Qual é a cor da árvore? Se vocês tiverem uma memória de trabalho de curto prazo, vocês vão dizer que a árvore é verde. Qual é a cor do gato? É preto. Qual é a cor do sabiá? É amarelo. Tá? O sabiá não tem amarelo, eu acho. Tá? Mas estou falando aqui, estou inventando uma história. O que é uma memória de trabalho? Uma memória de trabalho é uma memória que ela faz o seguinte. É uma memória quando vocês começam uma frase, vocês têm que lembrar do começo da frase para poder, quando vocês chegarem no fim, para vocês poderem terminar. Por exemplo, eu estou dando essa aula, eu estou usando muito a minha memória de trabalho. Eu faço o quê? Eu estou falando várias frases, eu tenho que lembrar do começo para poder terminar elas. Às vezes, até é uma ideia. Eu começo a desenvolver uma ideia, eu tenho que lembrar do começo do desenvolvimento da ideia para poder terminar ela. Tá? Querem ver quando a memória de trabalho falha? A memória de trabalho falha quando vocês fazem o seguinte, quando vocês estão no quarto, por exemplo, vocês levantam e vão até a cozinha. Vocês tinham um plano, vocês iam buscar alguma coisa, iam fazer alguma coisa. E aí vocês chegam na cozinha e fazem o seguinte, vocês ficam pensando o que eu vim fazer aqui, o que eu vim buscar, e vocês esquecem. Isso é um momento clássico de quando a memória de trabalho deixa de funcionar, a memória de trabalho falha. Tá? Essa memória de trabalho é fundamental, o córtex pré-frontal é fundamental para o desenvolvimento dessa memória de trabalho. Tá? Por isso que eu coloquei a foto dessa cozinha aqui, né? Ou seja, o cara foi até a cozinha e esqueceu o que ele ia fazer nessa cozinha. Tá? Bom, então tá aqui, ó. Quando esse pré-frontal falha essa memória de trabalho. E o que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que tem a ver com acetilcolina e tem a ver com dopamina. Por quê? Porque quando se bloqueiam os receptores muscarínicos de acetilcolina nessa região, essa memória de trabalho falha. Quando se bloqueiam os receptores D1 de dopamina, essa memória de trabalho falha. E se acredita que isso aconteça muito em pacientes com esquizofrenia. Tá? Os pacientes com esquizofrenia eles podem ter uma alteração da quantidade de receptores de dopamina, não é? E isso altera a memória de trabalho. Por isso que o paciente com esquizofrenia, ele se perde. Assim. Ou seja, ele começa a fazer uma coisa, mas dali a pouco ele se desconecta. Isso é o quê? Isso é uma falta de uma atividade correta de memória de trabalho. E tem a ver com esse pré-frontal aí, tá? Notem aqui, ó. Isso aqui é o pré-frontal. O frontal, aqui, ó, aqui está a fissura central, não é? O sulco central, frontal é tudo isso. Aí envolve essa área, também essa área motora e essa área pré-motora aqui em cima, tá? Então, tudo aqui é o frontal, mas em vermelho fica o que a gente denomina como pré-frontal, tá? Vamos ao próximo lobo, que é o lobo parietal. Vamos ver vamos ver um pouco da anatomia desse lobo parietal e vamos ver o que esse lobo parietal faz. Bom, primeiro na vista lateral.
Tá? Vamos ver o que a gente consegue ver nesse encéfalo. Olha aqui, ó. Sulco central, sulco de Rolando, tá? Sulco lateral, sulco de Silvius. Então, aqui, ó, para trás desse sulco central, nós temos o quê? Nós temos o lobo parietal, tá? Então, nós temos o giro pós-central, que é esse giro aqui, ó, que é onde fica o córtex somatosensorial primário. Ou seja, aqui chegam aquelas informações de dor, tato, pressão, temperatura, tá? De todo o corpo. Vamos chegar aqui, ó, tá? Depois eu tenho o lóbulo parietal superior, que é esta região aqui, ó. Isso aqui, ó, é o lóbulo parietal superior, tá? E aqui o lóbulo parietal inferior. Tá? Então, isso que a gente consegue ver nessa vista lateral. Vamos ver o que a gente consegue ver nessa vista medial. Então, olha aqui, ó. Regiões que não pertencem ao lobo parietal, tá? Bulbo, ponte, mesencéfalo e aqui todo de encéfalo, tá? Aí depois a gente tem o corpo caloso. Que a gente vai ter aqui, ó. Aqui a região do rosto, aqui o joelho, aqui o tronco do corpo caloso e o esplênio aqui, ó, já tá bem próximo aqui, ó, a parte parietal, tá? Aqui o giro do símbolo, aqui, ó, o giro do símbolo, ele se continua aqui para fazer parte do parietal. O giro do símbolo se continua para fazer parte do parietal. Não tem como negar anatomicamente isso, né? Ele vem aqui, ó, e ele se projeta aqui, ó. E aqui o sulco do símbolo, tá? Então, isso que a gente consegue ver nessa vista medial. O que esse córtex parietal faz? Esse giro pós-central. Vocês se lembram que lá no começo, quando eu comecei a neuroanatomia com vocês, eu dizia que toda a sensação protopática termogésica nociceptiva ascende pelo feixe espinotalâmico anterolateral? Então, aqui, ó, informação que entrou na medula espinal, no corno dorsal, passou para o sistema anterolateral, passou pelo bulbo, passou pela ponte, chegou ao tálamo, faz o quê? Se projeta para o giro pós-central, tá? Mas não é só toda a informação também que vem das colunas dorsais para ali, né? Então, não é só a informação que vem do sistema anterolateral. Não é só dor, frio ou calor e tato protopático. Tem também o tato epicrítico, a posição das articulações que vem lá da coluna dorsal. Todas as vias sensitivas fazem o quê? Chegam aqui nesse córtex somatosensorial primário, que é o giro pós-central, que é esse giro aqui, ó. Que é esse pós-central aqui. Tá? Então, essa é a primeira grande função, não é, desse córtex somatosensorial. Depois, essa informação se projeta para outras partes do córtex parietal, tá? Mas, assim, ó, a primeira função desse giro pós-central é receber essa informação sensitiva. E, lógico, que vão prender também as vias trigeminais, né? Porque vai a informação da face, tá? Olha o homúnculo sensorial. Se eu cortasse aqui, ó, se eu corto aqui, ó, faço um corte aqui, ó, nesse giro pós-central e observo ele. Se eu fosse ver na representação do homúnculo sensorial, tá aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Eles são relativamente parecidos, o homúnculo sensorial e o homúnculo motor de Penfield. Olha aqui, ó. Eu tenho uma grande sensibilidade na língua, tenho uma grande sensibilidade na face, tá? Olha aqui, ó. A parte intraabdominal aqui, ó. Não é tão grande, né? Mas tem uma certa representação. Olhem as mãos, olhem a representação, olhem a quantidade de área cortical que é utilizada para fazer o quê? Para se sentir, por exemplo, o tato, não é? Para se sentir dor na mão, tá? E uma quantidade grande também de área sensorial é utilizada para se sentir os pés. Só para vocês terem uma ideia, olhem a área cortical que a gente gasta com o tronco, que está o tronco, ó. Tá, o tronco corpóreo, tá? E olhem a área que a gente gasta com a mão. A quantidade de corpos celulares, a quantidade de fibras que chegam até ali para mostrar a representação da mão, para trazer informação de tato, temperatura, pressão relacionada à mão,
tá? E olhem relacionado ao tronco. Por isso que eu digo assim, ó, tem pessoas que pegam e fazem o seguinte, elas pegam e colocam uma agulha nas costas, tá? Eu não teria coragem de fazer isso, tá? Mas assim, ó, colocar uma agulha nas costas até seja razoável, tá? Eu quero ver alguém pegar uma agulha e colocar embaixo da unha, embaixo do leito, lá dentro do leito unhal. Isso é uma dor absurda. Por quê? Porque a representação cortical é muito grande. Mas não é só a representação cortical. A quantidade de fibras que tem inervando a unha é muito grande também. Então, tem muitas fibras inervando a unha que acabam fazendo o quê? Que acaba significando que isso vai chegar um número muito grande de fibras até o córtex. Tá? Então, isso é muito importante. Aqui a gente tem uma figurinha mostrando como seriam os homúnculos sensoriais masculinos e femininos, não é? Então, olha aqui, ó. Olhem a representação da mão, como a gente tem um córtex somatosensorial muito, digamos, associado ao quê? Para receber informações da mão e dos pés. A boca, olhem como uma representação grande. A face inteira como uma representação grande. Genitália masculina, olhem como a representação é grande. Tá? Então, assim, é um corpo bem distorcido em relação ao corpo real, né? Então, a sensibilidade, ela não é proporcional ao volume ocupado pela estrutura. Então, quer dizer, a boca não ocupa um volume muito grande, mas tem uma quantidade de fibras que sai dali muito grande e uma sensibilidade muito grande. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Aqui uma comparação entre o homúnculo motor no lobo frontal, não é? E o homúnculo sensorial no lobo parietal. Esse aqui pré-central, ele antes do sulco de Rolanda, e esse aqui pós-central, depois do sulco de Rolanda. Homúnculo motor, giro pré-central, e homúnculo sensorial, giro pós-central. Eles são relativamente parecidos. Olha aqui, ó, a face é muito grande nos dois, as mãos são muito grandes nos dois, embora a mão seja maior ainda no homúnculo motor, tá? Mas eles são relativamente parecidos. Para vocês nunca esquecerem, tá? Lembre-se sempre que no homúnculo motor o polegar é maior e no homúnculo sensorial o indicador é maior. Tá? Se alguém mostrar um homúnculo para vocês e vocês não tiver escrito ali se é o sensorial ou se é o motor, se o polegar for maior, ele é o homúnculo motor, porque o polegar é fundamental, né, para a gente pegar as coisas para a movimentação da mão. E o dedo indicador é fundamental. A gente coloca o dedo indicador para sentir as coisas, se está frio, se está quente, né? Então, isso é uma dica para vocês saberem de qual homúnculo que a gente está falando, se somente mostrarem a figura do homúnculo para vocês. Tá? Aqui o lobo parietal superior, tá? Ali a gente tem uma integração de áreas secundárias, tanto sensitivas somestésicas, ou seja, frio, calor, tato, pressão. Parte da informação auditiva acaba se direcionando para lá. Córtex auditivo é aqui no lobo temporal, tá? Mas tem conexões que levam a informação auditiva para lá. E muito da informação visual que acaba chegando nesse lobo occipital faz o quê? Se projeta também para esse lobo parietal superior. Então, ali eu tenho uma integração de informações somestésicas, informações auditivas, informações visuais. Eu tenho várias informações sensoriais que são integradas ali nesse lobo parietal superior, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Olhem as vias visuais. Olha o caminho que a via visual faz. A informação visual faz isso aqui, ó. Ela bate na retina, vem o segundo par nervo óptico, vai até o núcleo genicular lateral do tálamo, tá? E parte da informação vai até o colículo superior lá do mesencéfalo. Então, vai até o núcleo genicular lateral do tálamo. Do núcleo genicular lateral do tálamo, partem fibras que vão para onde? Que vão para o córtex visual, para o lobo occipital. E aí, daqui partem fibras que vão para quê? Vão para o lobo temporal, vão para o lobo parietal, tá?
E aí o sistema visual, quando chega aqui no córtex visual primário, o córtex visual primário, basicamente, ele mostra os contornos da estrutura. É como se vocês vissem os contornos da estrutura para saber, para ter uma ideia do que é. Depois a gente tem vários outros córtices visuais que estão em volta daquele córtex visual primário, que vai fazendo o quê? Que vão recheando aquilo e vão mostrando a imagem como ela é. Mas para vocês saberem aonde está isso, já é uma informação de mesencéfalo, é uma informação de colículo superior. O que é uma informação que já tem a ver com o lobo temporal. E o lobo parietal é como é que aquilo está se mexendo, o que ele está fazendo, entendeu? Qual é o significado daquilo, tá? Então, a informação chega até o lobo occipital, mas depois ela se espalha por diferentes córtices e também por regiões do mesencéfalo, né? Para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa, digamos, entender aquela informação, tá? Então, isso é muito importante que vocês captem, que a informação chega no ponto, mas depois ela vai se comunicar com outras regiões do encéfalo para a gente poder entender aquele estímulo, tá? Vamos ao nosso querido lobo temporal agora. O que a gente consegue ver nesse lobo temporal aqui nessa vista lateral no encéfalo, tá? Sulco lateral, olha aqui, ó, lindo o sulco lateral aqui, ó, tá? Giro temporal superior, tá aqui ele, ó. Aqui tá o giro temporal superior, tá? Sulco temporal superior, logo abaixo do giro temporal superior. Aqui, ó. Giro temporal médio, esse aqui, ó. Esse aqui é o temporal médio, tá? E giro temporal inferior é esse aqui de baixo, tá? Esse girinho aqui embaixo, tá? Que daria para ver, tá muito bem na vista basal aqui. Aqui tá só um pedacinho dele, tá? Bom, primeira coisa que o lobo temporal recebe muito é informação auditiva, olfatória. Olha aqui, ó. Aqui está o bulbo olfatório, o primeiro par craniano, olha aqui, ó. A informação vai para o córtex piriforme, vai para a amígdala, que pertence ao lobo temporal, vai para o hipotálamo, vai para o córtex entorrinal. Então, tudo isso aqui, ó, hipocampo, desculpa, hipotálamo pertence ao diencéfalo. Vai para o hipocampo, não é? Que pertence ao lobo temporal. Então, tudo isso, não é? Faz parte do lobo temporal. Muito da informação auditiva vai para o lobo temporal. Tá? Fazem parte do lobo temporal a amígdala e o hipocampo, essas estruturas que a gente viu que pertencem ao sistema límbico, a gente falou bastante sobre elas no sistema límbico, não é? Hipocampo relacionado com o processo de formação da memória e a amígdala relacionado com as nossas emoções, não é? E por dar uma certa cor positiva ou negativa em nossa memória, também fazem parte desse lobo temporal, são estruturas mais externalizadas. Aqui a gente tem um corte aqui, ó, a gente separa aqui a metade de um hemisfério para o lado, não é? E aqui é um corte no qual é um corte horizontal, tá? E esse corte horizontal é um corte muito legal que a gente pode ver o seguinte, a gente vê aqui, ó, aqui está o lobo temporal, ó, e olha aqui, ó, lá dentro, bem internalizado no lobo temporal, olha quem está lá, olha aqui, ó, o hipocampo. Isso aqui é o hipocampo, tá? Bem internalizado, tá? E aqui é a ligação do hipocampo via fímbria, não é? Com os corpos mamilares aqui, ó, tá? Então, essa imagem a gente consegue ver bem isso, consegue ver o hipocampo bem lá dentro, bem colocadinho ali, não é? Tá? Isso é uma imagem bem legal, é um corte bem legal desse encéfalo. Aqui, nesse lobo temporal, mais precisamente uma fronteira, que a gente chama fronteira parietotemporo-occipital, uma fronteira entre o lobo parietal, o temporal e o occipital, que o Wernicke descobriu num paciente dele. Esse é o encéfalo do paciente do Wernicke. Ou Wernicke, né? Muita gente fala Wernicke. Acho que o correto é Wernicke, até. Eu que falo Wernicke, que aprendi assim, falo assim, mas acho que o correto talvez seja Wernicke, tá? O Wernicke, ele tinha um paciente que era um paciente normal, um paciente saudável, um paciente rígido, e de uma hora para outra
esse paciente não conseguia mais compreender a palavra falada e a palavra escrita. É um paciente que não ficou surdo, é um paciente que não ficou cego, é um paciente que era alfabetizado, mas ele perdeu essa capacidade de compreensão da palavra falada e palavra escrita. Tá? E aí o Wernicke seguiu esse paciente durante toda a sua vida, né? E quando esse paciente foi a óbito, esse paciente doou o encéfalo para o Wernicke. Tá? E aí o Wernicke pegou para ver o encéfalo desse paciente e ele tinha uma grande lesão, que é essa lesão aqui, olhem, que significativa essa lesão aqui, ó. Uma grande lesão que pegava o quê? Que pegava a fronteira parieto, têmporo, occipital, né? Teve um AVC bem grande, destruiu uma boa parte da região, né? E aí o Wernicke colocou, isso no hemisfério esquerdo, né? O Wernicke colocou que a compreensão da palavra falada e da palavra escrita era feita pelo hemisfério esquerdo. Assim como a questão do Broca, hoje a gente sabe que outras regiões participam nisso. Assim, se vocês tiverem uma lesão na área de Wernicke, certamente isso vai atrapalhar a compreensão da palavra falada e a palavra escrita. A gente coloca junto ao lobo temporal porque é principalmente da região temporal. Porque fica ao lado, a área de Wernicke fica ao lado ali do córtex auditivo, que é temporal. Né? Olha aqui, ó. O giro temporal superior é o quê? É o córtex auditivo. Então, a informação faz o quê? Ela vem da cóclea, tá? Ela chega no bulbo, nos núcleos cocleares, depois ela passa por quem? Ela passa... ela vai passar pelo colículo inferior, passa pelo núcleo geniculado medial e as fibras se dirigem para onde? Para o giro temporal superior, tá? Na porção, giro temporal superior, mas na sua porção mais posterior, né? Então, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais ou menos por aqui, assim, ó, tá? Por aqui a gente vai ter o córtex auditivo. E um pouquinho para o lado aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem a área de Wernicke, tá? Então, por aqui fica o córtex auditivo e por aqui a área de Wernicke, tá? Tem um detalhe, a audição, não é? Para você ver aqui como pode ser assimétrico. Olha aqui, ó. Olhem, aqui a gente tem um corte horizontal, um esquema mostrando um corte horizontal do encéfalo, e olhem o hemisfério esquerdo e o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Olhem como o hemisfério esquerdo vai ter mais sulcos e vai ter mais giros nessa região aqui temporal, tá? Enquanto que o hemisfério direito vai ter provavelmente, né, vai ter um número menor de sulcos e giros. Então tem uma diferença, não é, em termos de área cortical dedicada do lado esquerdo ou lado direito no lobo temporal. O encéfalo é assimétrico, né? Lembre-se disso, tá? E aqui esse córtex auditivo, não é? Tem também o que? Ele tem uma tonotopia. Os neurônios desse córtex auditivo, aqui, por exemplo, eu tenho nessa região central aqui, eu tenho marcado nesse vermelhinho, nesse laranja, neurônios que respondem a frequências menores. Quando eu vou me distanciando aqui, ó, eu tenho neurônios que respondem predominantemente a frequências maiores. A cóclea tem uma tonotopia. Então, se a cóclea tem uma tonotopia, essa tonotopia passa para os núcleos cocleares, essa tonotopia passa para o colículo inferior, tá? E passa para o núcleo geniculado medial e depois passa para o córtex. Então, essa distribuição de tonalidade, de frequência, não é? De sons, passa ao longo de toda a via auditiva e vai chegar lá no lobo temporal e tem uma tonotopia também, tá? Vamos ao nosso querido lobo occipital. O que a gente tem aqui? Vamos dar uma olhada nessa vista medial aqui. Aqui em vermelho, estruturas que não pertencem ao lobo occipital. Bulbo, ponte, mesencéfalo e aqui diencéfalo, tá?
cerebelo. Tá? Vamos ver aqui. Lobo occipital, giro do cíngulo, que a gente tem o giro do cíngulo, tá? E não pertence ao lobo occipital, tá? Não pense isso. E aqui a gente tem podia ter marcado ali em vermelho, né? Então aqui a gente tem o sulco parieto occipital, que é o grande sulco que separa o lobo parietal do lobo occipital, e a fissura calcarina, que em volta da fissura calcarina fica a área visual primária. Aqui a gente pode ver ele numa ressonância magnética comparado com o encéfalo ao vivo. Aqui, ó, olhem esse sulco parieto occipital e olhem a fissura calcarina. E aqui, ó, na ressonância magnética, dá para ver aqui, nitidamente, ó, o sulco parieto occipital, tá? E aqui a fissura calcarina. A gente consegue ver isso nitidamente nessa imagem, não é nesse corte sagital na ressonância magnética. Olhem o que eu falei para vocês. A informação visual, primeiramente, ela chega aqui, ó, nessa área em verde aqui, ó, nessa área V1 que fica em volta da fissura calcarina. Depois a gente tem a área V2, depois tem a área V3, tem a área V3A, tem a área V7, tem a área V8, tem a área medial temporal, que já está bem próximo ao lobo temporal, tá? Então, assim, ó, depois tem 2 aulas inteiras de neurofisiologia só sobre visão e como essas áreas trabalham. Mas, assim, esse lobo occipital, ele vai ter várias divisões, tá? É bem importante que a gente entenda isso. E só uma curiosidade, a lesão dessa área medial temporal e lesão de algumas outras áreas do lobo temporal, porque as informações visuais, elas chegam no lobo occipital e depois o lobo occipital se conecta muito com o lobo temporal e com o lobo parietal, tá? Então, as áreas visuais secundárias, muitas delas ficam no lobo temporal. Então, lesão dessa área medial temporal, ou área V5, ou lesão de algumas regiões do lobo temporal, gera uma patologia chamada prosopagnosia. Prosopagnosia é a incapacidade de reconhecer faces, tá? O indivíduo não é capaz de reconhecer faces. Tem detalhes interessantes de prosopagnosia. Se a face tiver algo muito marcante, como, por exemplo, um nariz muito grande, uma orelha muito grande, o indivíduo é reconhecido. Ou sei lá, se o indivíduo pode ser reconhecido pela voz também, uma coisa que acontece também nessas questões de prosopagnosia. Mas isso tem a ver com aquela área medial temporal que eu estou saindo ali do lobo occipital e indo em direção ao lobo temporal, tá? Nosso querido lobo da ínsula, lá dentro. O lobo da ínsula, que pouca gente fala dele, né? A neurofisiologia meio que abandona o lobo da ínsula, mas tem algumas coisas legais ali, tá? Aqui, ó, tá se abrindo aqui, ó, eu cortei aqui para mostrar esse lobo da ínsula. Anteriormente eu tenho os giros curtos e posteriormente eu tenho os giros longos. Vamos ver na peça, olha aqui, ó, aqui anterior, aqui posterior, aqui em cima, aqui embaixo. Anteriormente eu tenho os giros curtos e posteriormente eu tenho os giros longos, tá? Não pense que vai ser uma coisa tão linda como aparece no desenho, né? Olha aqui, ó, esses giros longos aqui, ó, bem longos, tá? Na realidade não é. Na peça, olha aqui, ó, tá meio que um sobre o outro aqui, ó, tá? Mas é importante saber que os giros curtos, eles ficam anteriores e os giros longos, eles ficam posteriores, tá? O que a ínsula recebe? O lobo da ínsula recebe informações gustatórias. Aquela informação gustatória que vem pelo 7º par craniano, pelo córdo do tímpano, que vem pelo glossofaríngeo, pelo 9º par craniano, que vem pelo 10º par craniano, chegam até o núcleo do trato solitário no tronco encefálico. Depois passam pelo tálamo, se projetam para onde? Para o lobo da ínsula. Isto aqui é o lobo da ínsula, num corte coronal. Tá? Então, tem uma projeção aqui do lobo da ínsula. Tá? Outras coisas se atribuem ao lobo da ínsula, por exemplo, ter nojo de alguma coisa, dizem que os neurônios do lobo da ínsula disparam, alguns trabalhos mostram isso. Empatia é uma coisa muito... Tem várias regiões que participam da empatia. O giro do cíngulo participa muito de tu ter empatia ou não por um indivíduo.
de tu se comover quando o indivíduo sente dor ou não, às vezes até mimetizar essa dor, não é? Então não é só o lobo da ínsula que faz isso, mas o lobo da ínsula participa disso também. Tá? E já mostramos todos os lobos, falar um pouquinho sobre os núcleos da base. Nós já falamos sobre os núcleos da base, mas só lembrar, tá? Núcleos da base é um termo que pega estruturas que são do telencéfalo, tá? Do diencéfalo e do mesencéfalo. Então, o que nos interessa aqui? As estruturas que são do telencéfalo, tá? Do diencéfalo a gente já viu o núcleo subtalâmico de Lewy, não é? Do diencéfalo, e a substância nigra do mesencéfalo. Então, isso já foi visto anteriormente pela gente. Então, o que a gente tem aqui, ó? Olhem os núcleos da base. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma série de estruturas aqui, ó, que tem corpos celulares. Os principais são quais? Esse núcleo aqui, ó, que é o núcleo caudado, que eu sempre digo que ele parece um chapéuzinho de Papai Noel, não é? Ele tem uma cabeça e ele tem um corpo, tá? Isso aqui é anterior e isso para cá é posterior, tá? Aqui em cima e aqui embaixo, tá? Esse núcleo caudado, ele fica junto, tá? A um núcleo que é o putamen, e internamente ao putamen, tá? Nós temos o quê? Nós temos o globo pálido, que tem a porção interna e a porção externa. Então, isso aqui é um corte horizontal do encéfalo. É como se eu estivesse cortando aqui, ó. Estou cortando entre o A e o B, tá? Então, o que eu consigo ver? Eu consigo ver a cabeça do caudado, consigo ver aqui, ó, tá? Eu consigo ver, olha aqui, o corte vai até aqui, ó, ele pega a cauda do caudado aqui, ó. Eu consigo ver o núcleo que está mais lateral, tá? Que é aqui, ó, que é o putamen. E consigo ver os núcleos que estão mais mediais, que são o quê? Que são o globo pálido porção externa e globo pálido porção interna. E alguém vai dizer, esse núcleozão aqui, isso aqui é o tálamo, pessoal. Tá? Isso aqui é o tálamo. Tá? Então, lembrando que o que separa o diencéfalo do telencéfalo é esse conjunto de fibras aqui, ó, que é a cápsula interna. Tá? Olha aqui, ó. Essa cápsula interna aqui, ó, separa. Daqui para cá é telencéfalo e isso aqui é o diencéfalo. Então, essa cápsula interna, esse conjunto de fibras que está saindo do córtex aqui, ó, que vai separar, não é? Saindo e voltando, né? Tá? Tem fibras que vão e voltar. Que vai separar o quê? Que vai separar o diencéfalo do telencéfalo aqui. Tá bom? Então, esse conjunto aqui, ó, quando a gente fala no conjunto, se vocês ouvirem falar o caudado e o putamen, o conjunto caudado e putamen forma o que a gente chama de estriado, tá? E o conjunto putamen globo pálido forma o que a gente chama de núcleo lentiforme. Então, isso é importante que vocês saibam. Se vocês contarem, núcleo lentiforme é o conjunto de putamen e globo pálido, porção interna e externa. E o conjunto de caudado e putamen a gente chama de estriado. Tá? É que, na realidade, se vocês pegarem o encéfalo de um rato, não tem caudado e putamen separado. É uma estrutura única chamada estriado. Tá? Depois, ao longo da evolução, essas estruturas vão se separando. Aqui, uma figura com eles bem separadinhos, tá? Aqui a cabeça do caudado, tá? O corpo do caudado e a cauda do caudado, não é? Aqui o putamen e o globo pálido está localizado lá internamente. E mais internamente eu tenho o tálamo, tá? E no final da cauda do caudado eu encontro quem? Eu encontro a amígdala, que já vai estar bem ali, um pouquinho na frente do hipocampo ali, tá? Isso eles num corte coronal, tá? A cabeça do caudado, aqui o putamen, globo pálido, tá? E aqui a gente consegue ver o seguinte, a gente consegue ver núcleos da base que não são do telencéfalo. Por exemplo, subtálamo pertence ao diencéfalo, núcleo subtalâmico de Lewy pertence ao diencéfalo, e substância nigra pertence ao mesencéfalo, tá? Como é que funciona esses núcleos? Tem toda uma aula sobre, a neurofisiologia tem toda uma aula sobre núcleos da base, tá? Mas, basicamente, o córtex motor primário e o córtex somatosensorial mandam fibras
o putamen, né? Manda informação para o putamen. O putamen se comunica com a substância níquel e a substância níquel devolve a informação para o putamen. A informação sai do putamen, vai para o globo pálido, porção externa. O globo pálido, porção externa, se comunica com o núcleo subtalâmico de Lewy. O núcleo subtalâmico de Lewy se comunica com o globo pálido, porção interna. Parte dessa informação desce para vias que vão até a medula espinal e parte das fibras vão para o núcleo vento anterior e vento lateral do tálamo e volta para o córtex frontal, não é? Para o lobo frontal, para a área motora suplementar. Né? Aqui a gente pode ver os núcleos da base num corte coronal, não é? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Aqui é os ventrículos laterais, tá? Isso aqui, ó, é a cabeça do caudado. Isso aqui é o putamen, tá? E aqui a gente tem o globo pálido, tá? E aqui isso aqui já é o diencéfalo, já é o tálamo, tá? Se a gente vai dar uma olhadinha, a gente vai ver que num corte horizontal dá para ver também. Como é que se vê num corte horizontal e se vê num corte coronal? É só vocês fazerem o seguinte, é só vocês cortarem para vocês verem. Olha aqui, ó. Se eu cortar horizontalmente, ó, aqui é anterior, aqui é posterior, aqui é superior, aqui é inferior. Se eu corto horizontalmente, não aparece o quê? Não aparece o caudado, o putamen e o globo pálido mais interno e depois a cauda do caudado. E se eu cortar assim, ó, olha aqui, ó, se eu cortar coronalmente, não aparece o quê? Não aparece o corpo do caudado, o putamen, o globo pálido que está mais por dentro e a cauda do caudado. Olha aqui, ó, se eu cortar assim, horizontalmente ou cortar coronalmente, as estruturas aparecem do mesmo modo. Então, olha aqui, ó, agora num corte horizontal, olha aqui, ó, aqui a cabeça do caudado, aqui o putamen, aqui não dá para ver direito, tá? Mas aqui vai ter as estruturas, aqui, ó, aqui vai ter as estruturas fazendo o globo pálido. O globo pálido não aparece bem aqui, tá? Mas aqui dá para ver bem a cabeça do caudado e o putamen, tá? Eu acho que, na realidade, isso aqui é o tálamo, ó, e esse conjunto de fibras aqui, ó, passando aqui, ó, isso aqui é a cápsula interna, tá? Aqui eu já tenho o tálamo. Nesse corte horizontal. Bom, na ressonância magnética, o que a gente vê? Por exemplo, vê muito bem. Por exemplo, pacientes com Alzheimer, eles perdem massa cortical. Olha aqui, ó. Isso aqui é a massa cortical de um paciente normal, não é? E aqui a massa cortical de um paciente com Alzheimer. E também se vê um aumento do tamanho dos ventrículos. Olha o aumento do tamanho dos ventrículos aqui, ó. Aqui é o paciente normal e aqui o paciente com Alzheimer. Como ele vai perdendo massa cortical, vai acontecendo que vai perdendo neurônios e também vai perdendo fibras, né? Porque perde o corpo neuronal, perde as fibras também. Vai acontecendo o quê? Ele vai aumentando esse tamanho dos ventrículos. E aqui, ó, por exemplo, na microcefalia, aqui a gente tem um encéfalo normal, aqui um paciente com microcefalia, tá? Microcefalia a gente já começa a ter o quê? Começa a ter giros maiores, começa a ter paquigiria, né? E começa a ter o quê? E começa a ser lisencefálico, né? Ou seja, não tem tantos sulcos, não é? E o tamanho do encéfalo acaba sendo menor, né? Zika vírus faz isso, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido bastante sobre telencéfalo, tá? Tenham se divertido com essa aula. Muito obrigado, tá bom? Até a próxima.